Ok, pessoal, retornando à segunda parte da nossa aula. Vou apresentar aqui a tela para vocês novamente. Vamos lá, então, tirando a dúvida do Celso, né, com relação ao teste de mesa, então, com relação à estrutura de repetição que nós vimos antes do intervalo, basicamente é como se eu organizasse uma tabela, né, igual o próprio compilador, ele já possui essa instrução, né? Você pode perceber aqui a compilação que é feita, né, após a execução do código. No Visual G, a visualização é até melhor, né? Você tem todas as variáveis e de acordo com todas as execuções, né, que você executou ao longo do algoritmo. E aqui a área de visualização dos resultados. Então, é basicamente você construir uma tabela, né? Aqui. Eu achei um material bem interessante para ser bem mais didático, né? Stack Overflow. Eu vou compartilhar aqui com você. Ele fala sobre os passos, né, para que você possa efetuar o teste de mesa. Então, basicamente, é você realmente estruturar o seu algoritmo, né? Você programou o seu algoritmo e depois você cria uma tabela com os passos que vão ser desenvolvidos por esse algoritmo, né? As linhas de execução, o número e o resultado, né? A maioria dos algoritmos tem um processo aí, uma operação a ser realizada nesse meio termo, né? E, por fim, você tem o resultado, né? Então, ele fala aí sobre alguns passos para efetuar o teste de mesa. Identifique todas as variáveis do seu programa, né? Igual esse programa que nós executamos. Então, as variáveis são A, B e I, todas elas do tipo inteiro. Em seguida, crie uma tabela onde a primeira coluna se chama passo. Tá? Esse processo de teste de mesa ele é feito na maioria dos processos de desenvolvimento de software. Né? É o processo de teste, enfim, do programa, do aplicativo, né? Ou de qualquer outra aplicação que você desenvolva. Você precisa, de fato, testar aí todas as entradas do programa. Né? A linha de comando, né? O processo de entrada que vai ser solicitado no usuário, ele aceita números, por exemplo, aceita um tipo de dados que receba números ou caracteres. Né? Você tem que fazer o teste. Se ele aceitar, por exemplo, caracteres e você declarou que a variável é do tipo numérico, real ou inteiro, alguma coisa está errada, né? Aí tem que ser refeito, né, as declarações e as solicitações de entrada para que o objetivo no final seja concluído. Crie uma tabela onde a primeira coluna se chama passo e a segunda se chama linha. A partir disso, crie uma coluna para cada variável do programa. Então, aqui, eu teria que criar uma variável aqui, por exemplo, nessa aqui é número, né? Então, aqui, ó, número e resultado, duas variáveis. Ok? Eu tenho uma coluna chamada linha e tenho uma passo para identificar a instrução que ele vai realizar, né? Terceiro, na primeira linha da tabela, preencha a coluna passo com início. Pode deixar a coluna linha em branco e preencha cada coluna das variáveis com os respectivos valores iniciais. É o valor que vai se iniciar a instrução. Percorra o seu código linha a linha, preenchendo a tabela. A coluna passo deverá ser incrementada a cada nova linha da tabela. A coluna linha deve indicar o número da linha do código que está sendo analisada. Em cada coluna, as variáveis devem constar os respectivos valores para cada variável após a linha de código a ser executada. Né? Por exemplo, eu tenho duas variáveis, número e resultado, que inicialmente vão receber aí valor 0 e 1. Eu vou ter uma instrução para receber o valor dessa variável, no caso número, né?
E aqui eu tenho a condição aqui dentro. Se o número for menor que 0, então o número não pode ser negativo, né? Ou seja, se a pessoa digitar 0, vai aparecer uma instrução de saída na qual vai informar para ele que esse número não pode ser negativo, né? Porém, enquanto, né? Aqui a gente tem o senão e o enquanto o número for maior que 0, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o resultado, ele vai chamar a variável resultado, vai pegar o resultado e multiplicar pelo número, né? Então, basicamente eu tenho aqui, cadê o resultado? Isso mesmo, né? Resultado aqui, valor negativo, né? Resultado que ele tem o valor menos 1. Menos 1 e multiplicar pelo número informado, né? E qual que vai ser o valor atribuído à variável número? Vai ser número menos 1, né? O valor que for implementado menos 1. Então, como aqui a gente não tem nenhuma operação de entrada que solicita para que essa pessoa possa digitar, né, alguma informação, ele vai ser implementado automaticamente, né? Então, o primeiro número que ele vai iniciar aqui é 0, né, e aqui menos 1, e assim ele vai implementando. Então, de acordo com a implementação, eu vou preenchendo aqui a execução. Então, linha, aqui eu tenho o início, né, eu tenho um valor negativo. A primeira linha é que se um número for menor que 0, né, ou seja, um número negativo, ele vai exibir aquela mensagem, né? A variável número vai iniciar em quanto? 0. Aí eu coloco aqui na tabela, 0. Qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser o valor atribuído a ele, 1, vezes o número informado, que é 0. Né? Então, no caso aqui, aqui o resultado, o valor da variável resultado, né? No caso 1. Então, na primeira linha, de cara, o valor são esses, né? Depois, à medida que ele vai percorrendo a linha de execução, a gente tem aqui o valor inicial, que é 1, né? Ou seja, o resultado anterior. Depois, aqui nessa linha, o usuário aqui ele vai digitar, na verdade aqui é o 4, né? Aqui 4, ó. Execute o passo 4. Ok, é isso mesmo. Aqui. Linha 4, que é essa linha aqui, cadê? Na verdade, aqui não tem solicitando, né? Mas tem um parâmetro de leitura. Então, ele vai receber os números digitados, tá? Porque eu tenho aqui um parâmetro para receber, né? Então, aqui, ao receber esse valor aqui, né? Número 4, a variável que é número, que é linha 4, linha 4. Linha 4, o número que vai ser recebido é 3 e o resultado. O resultado que é 1 vezes o número, né? Número, resultado. Que ele tem que pegar, o número é menos 1. Ok. Então, o número informado aqui foi 4, né? Na hora que ele solicitou, chamou o parâmetro de leitura. Aí a atribuição do número ao decorrer do código passou a ser um decremento, né? Menos 1. Então, aqui ficou 3, né? 4 menos 1, 3.
e o resultado o número é 0, resultado é 3. Aqui está dando 1 como resultado. Na linha 6 é verificado. Aqui vamos ver o passo 4. As linhas de definição das variáveis já foram consideradas no passo 3. Esse aqui, né? Quando já preenchemos a tabela com os valores iniciais, portanto, começamos a analisar o programa a partir da linha 4, que é justamente esse aqui, esse ponto aqui. Vamos supor que desejamos calcular o fatorial de 3. Portanto, quando a função leia número, solicitar ao usuário um número, ele entrará com o valor 3. Ok, entrou aqui com o valor 3. Sendo armazenado na variável número, a variável resultado não varia, não mantemos o seu, não varia, então mantemos o seu valor. Fatorial de 3, vamos lá, fatorial de 3. Resultado vezes o número, então é 1 vezes o fatorial aqui na linha 10, ó, na linha 10 aqui do código, na linha 10 do código, ele faz esse processo aqui, ó, resultado vezes o número. Aqui, ó, linha 10 do código, tá? Na verdade, essa coluna aqui quer dizer cada linha, né, do algoritmo. Então, que na linha 10, o número que é informado é 3, ele vai realizar essa operação, né? Essa operação, ela resulta aqui, ó, na linha 10, né? Resultado vezes o número. Então, ele pega o valor do resultado aqui, atribuído, que é 1, vezes o número informado, né? Então, o número informado aqui na linha foi 3. Então, dá justamente esse resultado, tá? Então, basicamente, o teste de mesa é você pegar os passos, né? A quantidade de passos para executar o algoritmo, as linhas que se referem a cada linha do código, né? Então, tem linha 1, né, até a linha 15, onde dá o fim do algoritmo. As variáveis que você tem que colocar, né, ou seja, aqui iniciando em 0 e 1, e de acordo com os valores informados por esse usuário, vai aparecendo a modificação ou uma nova atribuição desses resultados, que é basicamente o que a gente tem aqui nesse teste de mesa. A gente tem as linhas, a gente tem as variáveis A, B e I, né? Então, aqui a linha 2, a gente não tem ainda nenhuma saída, porque a gente tem apenas a declaração dessas variáveis, né? Agora, a 3 aqui, a 3 a gente já sabe que o valor de A vai ser 0, na linha 3, né? Está sendo declarado aqui. Depois, na linha 4, já sabe que as variáveis A e B já têm os seus respectivos valores. Na linha 5 também tem os seus respectivos valores, né? A gente não tem a saída ainda, porque a gente não tem nenhuma operação de entrada e nem de saída, né? Aí na linha 6, a gente tem a mesma informação dessas variáveis, por enquanto não se alterou nada, então eu só vou repetir o mesmo processo. Na linha 7, a gente já tem uma nova atribuição de A, que vai receber A mais B, né? Então, A mais B, aqui A mais B, 0 mais 1, 1, né? Isso na linha 7. Então, aqui o valor de A já modifica para 1. Valor de B. B vai receber um novo valor que é A decrementado de B, né? A menos B. Ou seja, 0 menos 1.
Aqui eu tenho 1. Então, continua praticamente o mesmo valor, né? E depois I continua a ser o mesmo valor, né? Então, I praticamente ainda não está sendo acionado. Aí na linha 8. Tá na linha 8, né? Aqui. A valendo 1. Aí B, né? B, que é A menos B. A, 0 menos 1. 0 menos 1, 8. 8B. A menos B. 0 menos 1. Esse valor aqui. Esse valor aqui teria que ser aqui. A menos B. A, 0 e 1. 0 menos 1. Teria que ser um outro valor aqui. 9. Aí ele vai escrever o valor de B, né? Aí eu já tenho uma saída. Aqui ele colocou como 0. A menos B. 0 menos 1. Ele colocou como 0 aqui. 10. Eu já tenho, na linha 10, uma operação justamente para a variável I, né? E vai ser I mais 1. Então, os valores de A e B continuam o mesmo, né? Aqui eu tenho o valor de I como sendo I mais 1. E isso. 10. Aqui 10. I mais 1, né? Sendo 1 mais 1, aqui ele colocou 3. 2. Ele colocou na linha 10 I. Vai receber I, que é 1 mais 1. Aqui ele colocou 3, né? Depois, na linha 11, até que I atinja, né, o valor superior a 6, né, maior que 6, ele vai continuar fazendo essa implementação aqui, né? Então, aqui na linha 11, aqui a linha 10. Na linha 10 ele vai continuar fazendo 2 mais 1. Ele pegou aqui 1 mais 1, 2. Aí 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4, né? Aí depois 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Opa, maior que 6. Aí ele para a execução. Isso mesmo. Ó. Ele para a execução, né? E aí é testado linha por linha o valor dessas variáveis, tá? Então, o teste de mesa é basicamente fazer, realmente forçar você colocar todos os resultados possíveis, né? Para que você teste se o algoritmo está 100% funcional, tá? O teste de mesa ele já aparece automaticamente aqui no compilador, né? Então, aqui tem a variável, o nome da variável, né? O tipo e o valor que foi executado ao longo da execução do algoritmo, né? Então, aqui no Visual você consegue ter uma visualização melhor desses resultados. Vamos fazer um exercício, né? Amanhã a gente vai ter um dia só para a gente praticar esses exercícios e a gente faz um teste de mesa com um algoritmo, e aí vocês vão conseguir entender melhor também, tá? Voltando aqui ao conteúdo, eu tenho um material bem interessante sobre vetores, achei um material muito interessante, que fala de uma forma mais didática aí, né, sobre os vetores que a gente iniciou ontem, né? Então, olha só, a gente tem uma introdução, né? Agora imagine como ficaria na declaração de variáveis, declarando uma a uma as 50 variáveis para o nome
depois as variáveis para as médias de cada aluno, tá? Então, aqui eu teria, se eu fosse declarar, né, um a um, nome do aluno 1, nome do aluno 2, nome do aluno 3, até que eu consiga chegar aqui na faixa do aluno 50, né? Todos eles são do tipo caractere, né? São nome de alunos. E aí, para vetores, né, eu posso simplesmente declarar um vetor chamado aluno e já indicar o tamanho desse vetor, né? Como nós vimos ontem. Eu coloco entre colchetes e coloco o valor 50. Então, eu sei ali que naquele algoritmo ele vai receber uma variável do tipo aluno que vai receber essas 50 posições. Então, perceba que ao longo que a gente vai avançando, a gente vai também economizando na questão dos códigos, né? E que é muito importante. Aqui a mesma coisa, né? Eu preciso ter uma variável média para receber essas notas. E perceba, tá? Eu tenho nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Então, eu vou ter que solicitar para o usuário o nome desse aluno, né? Ou seja, ele vai guardar em uma das 50 posições e automaticamente para cada aluno vai ser registrado 4 notas, né? Então, basicamente, a gente vai ter para cada aluno 4 informações, né? Então, você pega 4, multiplica por 50, a gente tem basicamente 200 posições que a gente tem que deixar registrada aí para que a gente consiga registrar essas informações, né? E a mesma coisa para a média. Então, a média aqui, vou ter uma coluna específica, né? Um campo específico para que registre esses 50 médias aí, que vai ser considerada do tipo real, né? Tanto nota como a média. Então, olha só o problema que a gente tem. Digite o nome do aluno, Paulo. Digite a nota 1, digite a nota 2, digite a nota 3, digite a nota 4. Então, ele vai fazer isso por 50 vezes. Ele vai solicitar essa mesma informação, né? Se a gente tivesse declarado isso aqui por 50 vezes, a gente teria, na hora de exibir esse código, 50 solicitações, com cada solicitação pedindo uma nota diferente, né? Então, o vetor ele vem justamente para solucionar esse tipo de problema, né? Inclusive na economia de inserção de código. E aqui a gente tem a compilação final das médias, né? Então vai aparecer as 50 médias aí desses alunos, todos eles cadastrados, né? Em casos como esse, que é útil a utilização da estrutura de dados, conhecida como vetor. Um vetor é uma espécie de caixa com várias divisórias para armazenar coisas. Dado é uma variável que pode armazenar vários valores, né? Então a gente tem o vetor. Aqui no início da aula eu mencionei com vocês que o parâmetro dele, né, a forma como ele padroniza o armazenamento de informações de entrada é a partir de linhas, que são indicadas por posições, né? A posição 0, 1, né, começa assim em 0 e não em 1, e faz parte do conjunto dos números naturais, né, que se inicia em 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, quantas posições forem necessárias. Então, quando eu guardo um número na qual no código está lá a posição 1, ele vai mostrar o que está, na verdade, aqui alocado, iniciado em 0. Né? Então, aqui vai ser a posição 1. O que é 1 vai ser posição 2. Né? O que é 2 vai ser posição 3, e assim por diante. Tá? Aqui eu tenho um vetor para guardar todas essas médias, né? Todas essas 50 médias, e um vetor para guardar esses nomes. Ok? Os vetores são definidos pelo tipo de dados que eles devem armazenar e a quantidade de posições. Exemplo, vetor de 8 posições para armazenar números reais. Vetor de 40 posições para armazenar caracteres, igual os alunos. Um vetor só para guardar o nome dos alunos, um vetor só para receber as médias e um vetor para receber
as 4 notas, né? Os vetores são estruturas homogêneas. Exemplo, um vetor de inteiro só armazena dados do tipo inteiro. Tá? Então, um vetor não vai conseguir guardar um outro tipo de dado diferente. Ele tem que ser declarado, informado com o mesmo parâmetro, né? A sintaxe no Visual G. A gente tem o nome dessa variável. A gente tem esse vetor indicado entre chaves, indicando a posição inicial e a posição final. Então, se eu quero fazer um vetor para guardar o nome de 50 alunos, eu tenho um vetor, né, na verdade, uma variável chamada nome underline aluno, que vai ser um vetor, né, então está aqui, né, um vetor, posso dar um nome qualquer para esse campo aqui, tá? E entre chaves eu vou indicar de qual posição até qual posição ele precisa deixar registrado, né, ou reservado para receber esses nomes de aluno. Então, ele vai iniciar na posição 1 e vai até 50. Ok? Depois, média de alunos, também. Nome para esse vetor e as posições de início e de fim desse vetor. Ok? Note que são 2 pontos para diferenciar a posição de início e a posição final desse vetor. Ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Sintaxe no Visual G, né? Preenchendo e acessando um vetor. As posições dos vetores são identificadas por índices, né? Um vetor de 10 posições, por exemplo, pode ser representado da seguinte maneira, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, na verdade, a posição do vetor aqui, né? Ele vai ser iniciado em 0, tá? Então, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conjunto aí dos números naturais, né? Sintaxe. Como que eu vou atribuir valores, né, para um vetor? Eu tenho o nome desses alunos como o nome da variável. Eu tenho o vetor, que tem a posição 1 de início e 50 posição final. Ele é do tipo caráter. E a segunda, uma variável do tipo média, declarada como vetor. Indico a posição de início e de final. E no final, eu indico qual é o tipo de dado que esse vetor vai receber. Okay? Então, aqui a gente tem uma informaçãozinha a mais, né? Eu tenho que declarar esse vetor e declarar o tamanho, né, a posição de início e de final, e no final eu indico o tipo de dado que ele é. Início. Nome, aluno. Na posição 1 desse vetor, vai ser atribuído a essa posição o valor Pedro, né? Ou seja, o nome Pedro. Vai fazer a leitura dessa variável, só que agora na posição 2, né? Ou seja, ele vai passar aí para a posição 2. Depois, nome de alunos 3. Nome de aluno 3 vai ser atribuído a essa posição, né, o nome Joana. Média de alunos, no vetor de posição 1, vai ser atribuído
a média, né? A média 8,5. Então, quem tiver cadastrado aí na variável nome alunos, posição 1, né? Então, pode perceber que aqui a posição 1 foi atribuída ao nome Pedro. Então, a média respectiva a essa posição, levando em conta que todos estão na mesma ordem, tanto o vetor alunos como o vetor média, então o Pedro aqui vai receber a nota 8,5. Então, é uma forma de você atribuir valores a uma determinada posição do vetor. Okay? Feito isso, né? Feito a atribuição, feito a declaração da variável, eu indiquei o tamanho do meu vetor, o tipo. A gente tem aqui uma simulação, né, de execução com relação aos pontos do meu vetor. Aqui a simulação, né, como se fosse um teste de mesa. E na posição 1, nome de aluno foi colocado Pedro. Né? A média, de acordo com a atribuição dessa linha aqui, ela tem que ser 8,5. Né? Média de alunos, 8,5. Aqui eu tenho um parâmetro de leitura, né? Na qual ele vai fazer a leitura e trazer, né? Qual que é o nome que está na posição 2. Né? Quando eu peço para fazer a leitura da variável nome de aluno, aqui eu tenho a posição 2. Né? Então, se tiver sido informado pelo usuário, ele vai armazenar aquele valor e na hora de fazer a leitura, trazer o valor armazenado naquela posição. Aqui a mesma coisa, a posição 3, então aqui ponto 3 vai trazer o nome Joana, né? Conforme informado no código. Aqui, ó, a atribuição da nota 8,5 na posição 1 do vetor média de alunos, né? Conforme indicado aqui na última linha. Preenchendo um vetor, né? Podemos utilizar um laço de repetição, né? Então, perceba que à medida que a gente vai avançando nos conteúdos, os conteúdos anteriores vão evoluindo, né? Com esses novos conhecimentos. Esse laço de repetição serve para facilitar o preenchimento dos dados. Então, eu tenho um vetor, uma variável chamada números, que é um vetor que vai receber o tamanho 10, iniciando em 1 e terminando em 10. Um vetor do tipo inteiro, vai receber apenas números inteiros. Né? E aqui eu tenho a variável i, que vai ser do tipo inteiro. Ok? Tem o início, então para i de 1, né? Ou seja, para os valores informados que vão estar armazenados na variável i, iniciando em 1 até 10, faça. O que ele vai fazer? Ele vai solicitar para que o usuário digite um valor para ser adicionado ao vetor. Em seguida, vai ser feita a leitura desse número, né, a partir da variável i, e aí, por final, terminar a execução do algoritmo, né, o fim para. Então, ele vai ficar solicitando isso aqui por 10 vezes. Chegou na 10ª, ele mostra os valores de execução, né, os números que foi armazenado aí dentro desse vetor. Foi digitado pelo usuário e que vai ser guardado dentro desse vetor. Então, aqui a gente tem a instrução para, né, e faça.
Então, de 1 até 10. Eu estou contando aqui o i como sendo inteiro, né? Então, i até 10. Então, por 10 vezes ele vai solicitar para o usuário digitar, né? Então, primeira vez, digite o número. Aí a pessoa digitou 10. Ele vai guardar na posição 1 do vetor esse número 10, certo? E vai ler também o valor dessa posição. Em seguida, vai solicitar de novo, o usuário digita 20. Vai ser adicionada a posição 2 do vetor e também vai mostrar o valor informado ali, 20, né? Isso no final da execução. E assim por diante até que tenha terminado as 10 solicitações. Tá? Então, basicamente, aqui. É números. É isso mesmo. Variável chamada número, vetor. Ok. Início. Declaração do i. De 1 até 10, né? Ou seja, para os passos de 1 até 10, faça. Digite um valor para ser adicionado ao vetor. Ok. Vamos lá na execução. Tá. Aqui tem um erro, né? Na hora que você copia do PDF, você tem que colocar aspas duplas de novo. Ah, beleza, aqui já foi. Vou executar. Sintaxe incorreta, linha 15. Pronto. Eu coloquei um caractere, né, 2 pontos depois do aspas duplas, né? Então, ele dá um erro de sintaxe, tudo que você for apresentar na tela tem que estar entre aspas duplas, né? Então, digite um valor para ser adicionado ao vetor. Vou colocar aqui 2. Digite um outro valor, 5. Digitar um outro valor, 8. Digitar um outro valor, 7. 9. 6. 3. 4. 2. 9. Sem para com exponente. Tem um a mais aqui. Ok. Então, que na verdade ele só armazena os valores aqui dentro do vetor. Ele não mostrou a impressão desse vetor, né?
Aqui. Escreva. Escreva vetor com as posições de 1 até 10. Vamos lá, executar. Formar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele termina a execução, ele não escreve. Aqui, ó, exibindo o conteúdo de um vetor, né? Números i. Então, aqui, para ele exibir, né? Depois do fim para, tem uma instrução de saída, números na ordem correta, ou números do vetor. Então, para aí de 1 até 10, aí ele escreve na tela, né, os números e o i, né, que foram os números inseridos pelo usuário em forma de vetor, né? Então, vamos lá. Então, tem aqui, depois do fim para, escreva os números do vetor são. Condição, né, para que de 1 até 10 faça. Você vai fazer o quê? Escrever no final o nome do vetor, números, entre colchetes, dos valores indicados pela variável i, né, na entrada. Aí eu tenho o primeiro fim para, e depois aqui embaixo. Escreva, os números do vetor são, para aí, escreva números. Ok, então vamos lá. Aí tem um fim para, né, também. Porque agora eu coloquei um novo para aqui. Fim para. Vou executar o algoritmo. Primeiro valor, segundo, terceiro.
terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Lá. Escreva. Vamos ver se é isso. Exatamente, tá? É um detalhezinho, né? Você esquece de fechar parênteses. Ó, o número do vetor, os números do vetor são. Aí ele mostra quais são os valores que foram armazenados naquele determinado vetor, né? E as suas respectivas posições, né? Então, eu preciso colocar o nome do vetor, os passos, né? Que vão ser contabilizados, são os 10 passos que ele precisa buscar, e aqui a variável i, né? Que é realmente o que foi declarado aqui na parte superior. Ele vai fazer a leitura desses números digitados e aí precisa ser exibido em formato de vetor, né? No caso, em formato de linha. Ele vai apresentar esses valores em uma linha só. Quando a gente trabalha com matrizes é diferente. Ele aparece realmente em formato de uma planilha, mostrando a posição da linha, da coluna, independente do tamanho, né? Então, se eu tenho uma matriz 1/5, né? Ou seja, eu tenho uma coluna e 5 linhas, né? Uma coluna e 5 linhas. Se eu tenho uma matriz 10/5, né? Então tenho lá 10 colunas diferentes e 5 linhas, né? Como se eu tivesse 5 registros a cada 10 informações solicitadas nessa matriz, tá? Agora vocês vão entender o conceito de matriz e a diferença, né, quando a gente pede para exibir os resultados. Com relação à sintaxe de exibição dos resultados de uma matriz e como nós podemos fazer aí a declaração, né, e os passos utilizando o para, até o momento está tranquilo de como trabalhar com vetores nesse sentido, de como solicitar ao usuário um determinado número, né, de como armazenar esses dados, de como solicitar a visualização desses resultados a partir do comando escreva. Conceito de vetor também, por enquanto está tranquilo essa parte? Sim, pessoal, tranquilo o vetor? O conceito dele, como faz para atribuir, colocar, pedir para o usuário inserir, né, os números. Fechar aqui a execução dele. Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar. Aí, tá vendo? Aqui é o teste de mesa, né? Então, por exemplo, aqui números 1, aí o valor, né, que foi informado. Então, aqui a gente tem uma tabela realmente como se fosse um teste de mesa. Então, a cada execução, né, a cada linha a cada solicitação de entrada, ele mostra o parâmetro que foi exibido aqui, né? Aqui é exatamente como compilado aí no Visual G, né? Então, aqui a gente tem um algoritmo, né, para ler 10 números pelo teclado e exibe os números na ordem inversa que os números foram digitados. Primeiro a gente tem a ordem crescente, né, do primeiro valor até o último valor, e aqui a gente tem a ordem inversa, decrescente, né, do último valor informado para o
o primeiro, né, valor de entrada. Então, basicamente aqui é inserir, né, para ir de 10 até 1. Então, é só mudar o passo, né, só inverter a sequência. Aqui a gente tem -1. Vamos lá. Para o passo de 10 até 1. Para ir de 10 até 1. Passo -1. Ele vai lendo o final do vetor, né? Ele vai diminuindo -1 para poder fazer essa leitura desse vetor, né? Inverso. Escreva números. Beleza. Aqui, vamos lá. Então, a execução em ordem de entrada foi essa. Agora vamos ver a ordem inversa. Eu vou digitar novamente os mesmos valores, tá? A hora que eu digitar esse 10º valor, ele tem que colocar para mim, mostrar aqui na saída a ordem inversa de entrada. Então, aqui temos 10, 9, 8, 7. Então, aqui realmente rodou conforme o objetivo do algoritmo. Lembrando que esse -1 colocado aqui é como se eu estivesse lá na posição final, né? Ou seja, aqui eu estou no passo 10 até 1. Só que para ele percorrer a ordem inversa, ele precisa decrementar dessa leitura -1. Então, aqui eu estou na posição 10, decrementando 1, posição 9, e assim por diante, até chegar à primeira posição e ele conseguir fazer a leitura e mostrar os resultados. Ok? Exatamente a ordem inversa, né? Ok, aqui ele já começa a misturar as estruturas condicionais, né? Então, vamos lá. Nesse exemplo 3 aqui, ele pede para que seja escrito um algoritmo que leia um vetor com 10 posições de números inteiros. Em seguida, receba um novo valor do usuário e verifique se esse valor se encontra no vetor. Tá? Então, na verdade, ele está comparando valores, né? Escreva um algoritmo que leia um vetor com 10 posições de números inteiros. Em seguida, receba um novo valor do usuário e verifique se este valor se encontra no vetor. Então, aqui a gente tem busca de valores, né? Declaração de variáveis, números, o vetor, o tamanho, né? Que é 10, iniciando em 1 e terminando na posição 10. Também do tipo inteiro. O i e o valor do tipo inteiro e uma variável chamada encontrou, que é do tipo lógico, né? Vai trabalhar com verdadeiro ou falso. Então, o início, eu preciso colocar uma instrução, que é o para. Então, para a variável i, que inicia de 1 até 10, faça. Ele vai solicitar o parâmetro de entrada para digitar um número. Tem um parâmetro de leitura que vai receber esse número e o fim para. Eu terminei a primeira instrução, eu coloco o fim para. Depois que eu fiz isso, digite um número para ser buscado no vetor. Armazenei os 10 números no vetor. Depois que ele armazenou, eu quero consultar um número armazenado. Tá? Então, solicitou como entrada para que o usuário digite o número para ser buscado dentro desse vetor.
parâmetro de leitura para armazenar na memória esse valor que o usuário digitou, né, na variável valor, e aí eu já tenho uma atribuição à variável encontrou. O encontrou vai receber uma situação, né, falsa quando eu tenho uma nova instrução para. Então, essa variável encontrou vai receber falso quando a instrução para, que tem a variável i, de 1 até 10, eu tenho uma condição ali dentro, né? Então, se os números que foi declarado lá e a posição qualquer, né? O i significa os números que foram digitados e armazenados naquele vetor. Então, se o número digitado lá no vetor inicial, onde eu registrei os 10 números, for igual ao valor que foi solicitado no segundo momento para a busca de um número qualquer, então vai acontecer o quê? Encontrou, vai receber o status de verdadeiro. Ele inicia com uma situação lógica sendo falsa, e se aqui ele encontrar um número que foi cadastrado inicialmente dentro do vetor, ele vai passar a ter uma condição verdadeira, né? Fim C e fim para, né? Eu tenho o fim para aqui para essa condição e o fim C caso isso seja verdadeiro. Se não, né, essa situação aqui não for verdadeira, vai cair automaticamente, aliás, aqui, né, a primeira mensagem que vai aparecer para o usuário aqui na tela, que é a operação de saída. Se encontrou, então, o valor se encontra no vetor, né? Caso contrário, vai aparecer para ele, né, ou se não, o valor não se encontra no vetor, vai executar o fim para a estrutura si e vai executar o fim do algoritmo, né? Inclusive, eu posso trazer aqui, depois do escreva, um outro escreva, fazendo com que seja impresso o valor, né, que foi digitado, que foi encontrado lá dentro desse vetor, tá? Mas primeiro vamos fazer isso aqui. Então, tem a declaração de números, que é um vetor de 10 posições. Posso esquecer dos 2 pontos para indicar o início do vetor e o final. B inteiro. Depois nós temos o i, seguido do valor, 2 pontos, inteiro. Uma outra variável chamada encontrou, que é do tipo lógico. Então, tudo isso aqui lá no início, na declaração dessas variáveis, né? Dentro da estrutura início, eu tenho para a instrução i, né, a variável i, na qual nós temos os passos 1 até 10. Faça digite um número. Leia esse número que o usuário digitou na tela.
faça a leitura e guarde dentro, né, do vetor números. E guarde lá dentro da primeira posição esse primeiro número informado. Fim para. Iniciei aqui. Tem um fim aqui. Escreva. Existe um número para ser buscado no vetor. 2 pontos. Leia a variável valor. Encontrou sinal de atribuição falso. Ele inicia com o valor falso. Porém, ao longo da execução desse laço para, onde eu tenho a variável i, que vai do passo 1 até 10, faça se números que foram digitados aí dentro desse vetor na qual a variável é i, seja igual ao valor que está sendo informado aqui, então a variável encontrou passa a receber uma estrutura lógica que agora é verdadeira. Fim se, fim para. Eu tenho o fim se e o fim para, né? Depois eu continuo, eu chamo a condição se a variável encontrou então escreva. Essa condição que for verdadeira, escreva o valor que encontra no vetor. Se não, escreva o valor que não se encontra no vetor. Fim C e fim algoritmo. Vamos lá, vamos executar. Digite um número. Fim para. Conteúdo da linha. Linha 18. Junto, né? Guardei esses 10 números no vetor. Vou digitar o número 10. O valor se encontra no vetor, né? Se eu digitar algum outro número diferente, vai aparecer essa segunda mensagem. Tá? Agora eu só vou fazer um teste aqui. Além dele escrever essa mensagem, ele vai trazer
o valor informado. Valor. Também encontrou. Isso, valor. Escreva valor. Aqui ele traz, né, a mensagem, o valor se encontra no vetor e na sequência ele traz o valor, né, que foi encontrado naquela determinada posição. No caso, o 10, né, ele traz o valor que foi digitado como busca pelo usuário. Tá? Então tem como você personalizar as mensagens, né, o valor que você quer trazer aqui como saída no final do seu algoritmo, tá? Então, basicamente, nós fizemos até agora, né? Declaração de vetores, como que nós fazemos para que essa operação de incremento desses valores nos vetores possam ser realizadas a partir dos laços para, né? Trabalhamos, inclusive, com as condicionais para fazer busca dentro de um vetor. E agora a gente vai partir para a sequência de matriz. Tem alguns exercícios, tá? Que é interessante depois compartilhar o material com vocês, se vocês repliquem, né? Tentem fazer. Aqui é justamente o que eu tinha comentado, né? Sobre a diferença sobre matriz e vetor. O que é uma matriz? É uma estrutura de dados que contém várias variáveis do mesmo tipo. Tá? Matriz. Qual a diferença de vetores para matrizes? Vetores são, na verdade, matrizes de uma única dimensão. Ou seja, trabalha só em formato de uma única linha. Matrizes, não. Matrizes ele já trabalha com linhas e colunas ao mesmo tempo. Né? Então, aqui eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3, esse primeiro aqui, né? Essa primeira tabelinha, 2 por 3. Por que 2 por 3? Duas colunas com 3 linhas, né? Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 3. Por que 3 por 3? 3 colunas, né? A gente analisa a coluna aí na vertical, né? E as linhas aí na horizontal, tá? Acho que é o contrário, né? Tô certo, pessoal? É isso mesmo? O vertical, né? As colunas e horizontal as linhas. Depois aqui, eu tenho essa matriz aqui que é 4 por 2. 4 colunas e 2 linhas, né? 2 linhas de execução aqui com esses números, né? Então, eu posso ter várias informações distribuídas em colunas e linhas, né? Essa é a diferença das matrizes para os vetores. Então, percebam a complexidade das matrizes, né? O vetor só armazena os dados em linha. E aí você pode ter N posições para aquele vetor. Aqui também você pode ter um tamanho qualquer, N tamanho, tá? Só que agora, implementando aí, trabalhando com colunas e linhas ao mesmo tempo, ok? As matrizes são comumente referenciadas através de suas dimensões, quantidade de linhas e colunas, onde a notação é N xn, né? M vezes N. M é a dimensão vertical, tá ao contrário do que eu falei. Vertical, quantidade de linhas, né, deitado, e horizontal, a quantidade de colunas. Tá? Então, aqui a gente tem os diversos tamanhos de matrizes, né? 3 por 3, 3 por 2, 2 por 3. Ele vai indicar a linha primeiro, ó. 2 por 3, né? 2 linhas e 3 colunas. E aqui a gente tem 4 por 1. 4 linhas e apenas uma coluna. E aqui 1 por 3. Uma linha e 3 colunas. Ok?
Então, a notação aqui computacional referente à matriz vai ser sempre primeiro referenciando a linha, para depois referenciar a coluna. Ok? Lá quando a gente trabalhava com planilhas, né, a notação é diferente, né? Primeiro ele identifica a coluna, para depois identificar a linha, né? Então, por exemplo, as colunas lá eram notificadas por A, B, C, D, né, e etc. Assim, ó, tem uma planilha aqui aberta, né? Então, aqui, ó, as colunas A, B, C, D, E. E as linhas pelos números. Então, a anotação primeiro é sempre feita na coluna, para depois referenciar a linha no Excel. Aqui no Portugal, né? Em qualquer outra linguagem que vocês vão forem aprender, a anotação primeiro é feita em linha, para depois referenciar o tamanho da coluna. Ok? Matrizes, anotação. Como referenciar um elemento específico da matriz? Né? Exemplo, matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. As linhas variam de 1 a 3, e as colunas, né, variam de 1 a 2 posições. Como referenciar um elemento específico da matriz? Exemplo, matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Tá? Então, aqui, 1,1. O que significa essa notação? Significa que a posição 1 da linha e aqui a posição 1 da coluna. Ok? Posição 1 da linha, posição 1 da coluna. Esse próximo aqui, qual que seria a notação desse próximo aqui? 1,2, né? Ou seja, linha 1, coluna 2. Aqui no seguinte, linha 2, coluna 1. Esse próximo, linha 2, coluna 2, 2,2. E aqui, 3,1. Linha 3, coluna 1. Aqui, 3, para referenciar a linha, vírgula 2, para referenciar a coluna. Ok? Aqui, né, conforme eu tinha comentado, vai colocando as notações, né, como eu identifico a posição de uma matriz, tá? Declaração, sintaxe, né? Como você declara uma matriz. Onde Li e LF representam, respectivamente, o índice inicial e final das linhas. C, I e CF representam, respectivamente, o índice inicial e final das colunas. Tá? Então, basicamente, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho agora uma matriz, né? Mas ele também é notificado como um vetor, na qual eu vou colocar aqui 1, 2 pontos, 3, e 1, 2 pontos, 2. Né? Então, por que isso? Aqui, ó, o índice inicial e final das linhas. Eu tenho a primeira notação para indicar no início do meu programa a posição inicial das linhas e aqui a posição inicial e final das colunas, né? Então, aqui na matriz 3 por 2, onde eu identifico as linhas primeiro, né? 3 por 2, então eu tenho que identificar as 3 linhas. As linhas começam na posição, cadê aqui? Na posição 1 e terminam na posição 3. Depois, vírgula. As colunas, se é 3 por 2, né? Possuem 2 colunas. As colunas iniciam na posição 1 e terminam na posição 2. Então, aqui eu mudo a forma como eu vou representar essa matriz. O vetor não. O vetor basta você colocar a posição inicial e a final para poder fazer essa declaração. A matriz eu tenho que identificar dentro de chaves também, né? Aliás, dentro de colchete, né? Aqui abro o colchete e indico, primeiro, a posição inicial com referência às linhas. Então, eu tenho que identificar a quantidade de linhas que eu tenho nessa matriz e a quantidade de colunas que eu tenho, indicando a posição inicial e a posição final. Aí só
uma informaçãozinha a mais, né? Depois o restante é basicamente o mesmo mecanismo de funcionamento, tanto para declarar, como para atribuir, como para fazer operações com a estrutura SI e entre outras operações, né? Então, aqui eu tenho a variável, se chama exemplo matriz, é um vetor, indica a posição das linhas, indica a posição das colunas. Vai aceitar informações do tipo inteiro, né? Então, aqui, exemplo, na matriz, na primeira posição, no caso é esse campo aqui, ó, posição 1,1, né? Ele vai receber esse valor, 10. Ele vai fazer a leitura da posição 1, 2, ou seja, aqui, nesse quadrado aqui, né? Ele vai ler para mim qual foi o valor que consta nessa matriz. Depois, vai chamar a variável de novo e vai indicar aqui na posição 3, na coluna 1, ou seja, nesse quadrado aqui, ele vai ter que receber o valor 4, tá? E, por fim, finalizar o algoritmo, tá? Conforme eu tinha colocado aqui, ó, primeira posição, né, 1,1, vai receber 10. Ele vai fazer a leitura do que tem na posição 1, 2, ou seja, nesse quadrado, vai fazer a leitura aqui, deu 7, né? E aqui atribuir a posição 3, coluna 1, o valor 4. Ok? Basicamente aqui a gente já tem a informação, né? Com as operações de entrada para que o usuário digite um valor, declaração dessa matriz. Eu tenho uma variável i para receber esses valores digitados. Para i de 1 até 3, passa. Né? Tem um laço de repetição que vocês podem colocar com para, conforme a gente já viu aqui, né? Para i, então, no caso são 3, de 1 até 3, né? Aí faça. Aí ele vai executar uma mesma operação aqui, né? No caso aqui, digite um número, né? Então, para i, de 1 até 3, faça. Vai fazer o quê? 3 vezes esse mesmo processo, solicitar para que o usuário digite um número qualquer, né? Aqui não tem um laço, né? Ele pede para fazer, porque senão você vai ter que repetir por 3 vezes, né? Escreva, digite o valor para a posição i, para a posição, né? Aí ele chama a variável i e atribui, né? Atribui a esse campo aqui, no caso, a primeira posição, né? Ele vai ler a posição de i, né? Na posição 1 dessa matriz, digite o valor para a posição. Aí, no caso, agora é a posição 2, né? E assim ele vai fazer a leitura e armazenar na variável i esse valor digitado. Tá? Então, aqui só está informando que na posição 1 dessa matriz vai ser feito, né? Vai ser guardado o valor informado pelo usuário. Posição 2 também da mesma forma. Só que aqui não terminou, né? São 3 passos. Então, a gente tem que implementar aqui o laço para que isso aconteça, né? Tá vendo? Se a gente não fosse fazer a implementação a partir do laço, eu teria que fazer isso para cada posição, né? Então, aqui, a posição 1,1, ou seja, linha 1, coluna 1. Aí ele vai guardar isso aí lá dentro da matriz. Depois, posição linha 1, coluna 2. Mesma coisa, vai guardar esses valores. Aí depois, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2.
linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2. Então, a mesma situação. Isso aí numa matriz 3 por 2, né? 3 linhas e 2 colunas, tá? Aqui, ó, o melhor caminho é utilizar os laços de repetição. Então, aqui, utilizando os laços de repetição, nós temos, para o i de 1 até 3, digite um valor para a posição. Aí eu tenho a variável i, que vai guardar aqui na posição 1. Leia o valor que foi digitado pelo usuário, vírgula 1. Né? Depois, digite um valor para a posição 2. Ele vai chamar o que foi digitado aqui, né, pelo usuário, o i, e guardar na posição 2 aqui, né? Leia e guarde na posição 2. Preenchendo uma matriz, né? Podemos ainda incluir um laço de repetição para variar pelas colunas também, por exemplo. Aqui ele vai fazer a busca, né? Então, tem uma variável j, na qual ele vai seguir os passos de 1 até 2. Digite o valor para a posição i e j. Okay? Aqui eu tenho. Então, j aqui foi configurado para receber o valor da coluna, né? E a linha j, a coluna. Aqui a gente tem um preenchimento dessa matriz aqui com esses valores que foram informados, né? Digite um valor para a posição 1.1, posição 1.2, 2.1. Os comandos, escreva, né? Para que seja impresso na tela esses números informados. Exibindo o conteúdo de uma matriz, né? Ou podemos utilizar um laço de repetição para facilitar a exibição dos valores de uma matriz, criando um laço para percorrer as linhas. Aqui a gente tem o i para poder indicar uma variável, para poder pegar as linhas, e o j, né? Então a gente tem dois paras aqui para que pegue as informações da coluna, né? Então aqui, matriz 3 por 2, 3 para pegar as linhas e 2 para pegar as informações da coluna, né? Então escreva o valor que está na posição i, linha, posição j, que é a coluna, vai pegar e armazenar dentro dessa matriz, chamada números, que está indicado pelas variáveis i e j, né? Olha só o quanto é mais fácil trabalhar dessa maneira aqui, do que você ter que implementar esse código, né? Todas as vezes que você quiser registrar os valores que vão ser guardados em i e em j, né? Ó, aqui foi implementado do i para o j, né? E ele pede para digitar essas posições aqui. Aí no final ele exibe, né, em formato de tabela mesmo. Aí na sequência a gente tem outras operações que podem ser realizadas, né? Então, por exemplo, tem um algoritmo que lê as matrizes 3 por 3, em seguida exiba a soma dos elementos de cada uma das linhas, né? Então, a cada linha ele pega e exibe a soma, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente vai fazer mais exemplos, né, na aula de amanhã para a gente fechar esse assunto aí. Amanhã só vai ser um dia atípico só para a gente rever
alguns conceitos e fazer alguns algoritmos juntos aqui para a gente trabalhar com a revisão de vetores, matrizes, de laços de repetição, estruturas condicionais, né? Operadores relacionais, operadores aritméticos e, enfim, a gente conseguir finalizar essa parte inicial de lógica de programação, que é básico mesmo, que é para que vocês possam dar sequência na linguagem de programação Python, né? Sobre matrizes e vetores, pessoal, eu vou disponibilizar esse material lá no Google Class e vou colocar as orientações lá no WhatsApp, né, para que vocês possam praticar aí os exemplos que a gente viu, né? Eu não vou atribuir nenhuma tarefa para vocês hoje, eu vou deixar que vocês... Deixa eu ver aqui como estão as atividades. Deixar que vocês deixem essas atividades em dias, né? E aí, não vou passar nenhuma atividade não, mas eu quero que vocês façam o download, né, desse material, abram lá no Google Class e pratiquem, tá, pessoal? Não vou pedir para que vocês entreguem nada, não. Só vou disponibilizar os materiais e realmente praticar, tá? Cada aula que você for tendo, pratique para exercitar o que foi visto. Okay? Então, amanhã a gente finaliza com a parte de exercício. A gente vai praticar os códigos e aí a gente fazer uma revisão em paralelo, né, para que a gente possa fechar essa parte de lógica de programação. Pessoal, quanto ao conteúdo de hoje, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês querem tirar sobre algum outro conteúdo que já foi trabalhado? Vontade aí para estarem participando. É um pouquinho cansativo, né, pessoal? A gente tem que fazer essa pausa. Se a gente fosse direto aí das 8 até as 11, com certeza ninguém aguentaria, né? Então tem que ter uma pausa. E essa pausa aqui das 11, ela é essencial para que vocês possam tirar dúvidas comigo, tá? Então esse atendimento aí das 11 até meio-dia, né? Pode até passar disso aí, né, pessoal? Tarde, à medida do possível, eu estou disponível para que vocês possam perguntar alguma dúvida, né? Alguma orientação que eu possa passar para vocês, né? Estou à disposição, viu, gente? Pessoal, do mais, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, né? Nenhuma participação, nenhuma solicitação, vocês podem deixar a solicitação também, tá, pessoal, lá no grupo, no meu privado. Professor, eu gostaria de rever tal conteúdo, ou gostaria que fosse aprofundado mais sobre tal assunto, né? Amanhã vai ser um dia típico para a gente fazer isso, né? Rever todo o conteúdo e praticar, né? Codificando que a gente aprende de fato, né? Celso, aqui, eu vou deixar meu número. Tá lá no nosso grupo de WhatsApp também, tá? 4539637. Do mais, senhores, uma excelente quinta-feira para vocês e amanhã a gente estará junto novamente para finalizarmos aí lógica de programação, né? A gente praticar exercícios aí para vocês chegarem depois do feriado aí, né? Depois do dia 12, no dia 13, eu acredito que já começa, tá? Se a gente não tiver nenhum recesso a mais durante essa semana, né, do feriado, a gente já começa dia 13 com o Python, tá? Não sei se vai ser o professor, vai continuar sendo. Eu acredito que não, porque o UFG tem essa perspectiva de mudar, né? Então, ao longo de um curso como esse que tem, não me engano, 200 horas, né? E aí vários outros módulos em paralelo, então a gente troca esses professores justamente para a gente trocar, fazer esse intercâmbio de experiências, né? Pessoal, do mais, uma excelente tarde para vocês, né? Bom trabalho, bom estudo. Enfim, até amanhã. Fiquem com Deus, tá? Obrigado.